E aí, Caião, belezeira, firmeza? Eu sou o Luiz, eu moro aqui em Rio Claro, no bairro do Bela Vista, e eu gostaria de saber uma dúvida que eu tenho, uma resposta, né, que você pudesse dar, por favor. Aham. Eu sempre me detive em Jeremias 33, no versículo 3, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E a gente vai pregar e fica só nesse versículo. E veja bem, um dia eu resolvi ler todo esse capítulo de Jeremias 33, que compreende 26 versículos. E eu achei uma passagem que fala assim: no capítulo 33 de Jeremias, versículos 17. Diz assim: Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. E no versículo 21 diz: Também se poderá invalidar o meu concerto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Me fala uma coisa, Caio. Quem que é esse filho que está reinando no trono de Davi? Hoje seria Jesus? É Jesus? Ou tem alguém Não, da linhagem de Davi ainda vivo? Como é que funciona isso? é, Explica para mim, por favor. E na versão atualizada diz assim, na Bíblia é a mensagem: O Eterno deixou bem claro que sempre haveria um descendente de Davi governando o povo de Israel. E sempre haveria sacerdotes e levitas à disposição para oferecer ofertas queimadas, apresentar ofertas de cereal e conduzir a adoração com sacrifícios em minha honra. Eu sei que os sacrifícios acabaram, mas explica para mim, por gentileza. E os versículos, as que se seguem, por favor. Valeu, Caião, abraço. é Luiz, não é, meu irmão? É Luiz, não é Braulio o nome dele? Sim, é E, Luiz, é Luiz. então, Luiz, por favor, o versículo que você gostava de ler, continue a gostar de ler, meu querido. Porque o que ele diz em si mesmo encerra uma verdade. Me busca que você vai me achar e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. O resto é a mensagem de Deus através de Jeremias aplicada aos dias de Jeremias, ao descendente de Davi que estava no trono. Agora, para entender isso aqui, você tem que ler a história do povo de Israel. Não dá para ficar ouvindo esses pastores aí que mandam você sair dizendo que o filho é Jesus que viria e pegar cada versículo desse e tentar fazer uma aplicação fora do contexto histórico. Os profetas da Bíblia falavam para o seu tempo também. Em algumas ocasiões, eles fazem projeções proféticas para um futuro distante, como Jeremias fez algumas. No entanto, a maior parte das profecias dele se cumpriu nos dias dele. Nos dias dele. Se você lesse, sem ser por versículo ou por capítulo, mas começasse em Jeremias, capítulo 1, e lesse até o final, meu irmão, de Jeremias, até o finalzinho, chegasse aqui e fosse lendo, você iria entender a história do livro. Esse livro tem uma história de como Jeremias ouviu a palavra de Deus, pregou, não foi acolhido pelos religiosos de Israel. Todas as mensagens dele eram consideradas palavras de traição contra o templo, contra os religiosos, contra o povo de Judá, porque ele dizia que Nabucodonosor viria e iria tomar tudo, iria destruir tudo. E os judeus religiosos diziam: não, você é um falso profeta, você está vinculado ao nosso inimigo. E quando se ficou sabendo que Nabucodonosor sabia da existência de Jeremias e de como Jeremias anunciava ao povo que, se não houvesse arrependimento dos seus maus caminhos, das suas idolatrias, das suas iniquidades, das suas prostituições, dos seus adultérios, de tudo que eles faziam,
das suas iniquidades, da sua opressão sobre o pobre, o órfão, a viúva, o despojado. Tudo que faziam era acerca disso que Jeremias falava e dizia: Nabucodonosor vem aí e a navalha dele vai fazer barba, cabelo e bigode em vocês. E aí ele era acusado de ser um traidor, como eu sou acusado de ser um traidor dos evangélicos, porque eu digo que essa igreja que está aí está botando lenha na fogueira e ela mesma já está se queimando. Quem é o herege? Sou eu. Quem é o traidor? Sou eu. Eu sou o Jeremias dessa história aqui e alguns poucos que dizem o que eu digo também são. Agora, eu tenho convicção absoluta que não tem ninguém nesse país botando a cara para fora há tantos anos dizendo o que eu digo sem voltar atrás. E vivendo com as consequências de ser o abominável da desolação. O anticristo, o anti-igreja, o anti-tudo não faz mal. Porque a convicção que eu tenho, que me é dada por Jesus, pelo Evangelho, pelos apóstolos, é que o juízo começa justamente por aqueles que se auto-intitulam de casa de Deus. E a profecia de Jeremias se cumpriu todinha, de ponta a ponta. Então, primeiro leia o livro todo, meu filho. Não fique pegando versículozinho, dizendo, será que é sobre Jesus que está falando? Porque é assim que vocês ficam do jeito que vocês ficaram, sem saber de nada, praticando o horoscopismo bíblico, transformando a Bíblia numa tábua Ouija, em cartas de tarô. Vamos ver se é Jesus aqui. Leia, a Bíblia tem começo, meio e fim. O profeta Jeremias também. Até o livro de Provérbios, que tem textos mais isolados, a gente precisa ver todas as vezes que aquela palavra aparece no livro todo, para a gente formar uma consciência do que se está dizendo quando se usa a palavra insensato, tolo, bobo, o perverso, ou o que quer que seja. Você aprende os significados pelo contexto. Então, vá ler Jeremias todo. Tem tanto livro bom sobre a história de Israel. Você não precisa ser um expert. Ler tudo que Flávio Joséfos disse, o que os outros escritores disseram. Eu tenho livros aqui maravilhosos sobre a história de Israel. Agora, o cara tem que querer aprender. E não é numa respostinha do Caio no papo de graça. Para você tomar posse, você tem que entender mesmo. Entender como é que foi formado esse Israel que vocês cultuam. Entender que esse Israel que vocês cultuam é tão pavoroso quanto essa igreja que vocês cultuam. Esse Israel que vocês cultuam é só um estado em Israel hoje em dia, no lugar chamado Israel, que já foi chamado por outros nomes. Já foi chamado de Jebus, dos Jebuseus, já foi chamado por nomes diferentes durante o período dos cananeus. Já teve outros apelidos quando os judeus eram tirados da terra. Os romanos já chamaram Jerusalém de Aelia Capitolina. Já teve outros nomes diversos. Agora, você não sabe de nada, não estuda nada, abre a Bíblia, bota o dedo em cima e quer uma revelação, só vai aprender maluquice. Então, meu filho querido Luiz, tem que estudar, cara. Quer saber? Estuda. Comece a estudar o livro, não pare nessa divisãozinha em negritos que as sociedades bíblicas colocam, dividindo os textos. Quando Jeremias escreveu isso aqui, não tinha divisão de nada, e quem lia isso lia de ponta a ponta. Da frente para trás, de trás para frente, eles aprendiam a mensagem, quem queria saber. Não havia magia nem adivinhação. Então, não, querido, e eu não tenho tempo aqui agora, eu já falei demais sobre isso, até sobre as diferenças de Israel. Esse Israel que está lá é só o Estado de Israel.
Israel, para ser Israel, não precisa do Estado de Israel. Israel continuou Israel no exílio em Babilônia, no exílio persa, no exílio com os gregos, de volta para sua terra, mas sob o domínio dos generais gregos, o Seleuco ou Ptolomeu, sob o domínio dos romanos. Eles chamavam de Israel, mas os romanos chamavam de Palestina. No ano 70, eles foram embora e só voltaram em 1948. E aí a cidade teve todos os nomes e os judeus nem teriam voltado nunca mais para Jerusalém. Eles iriam ficar todo ano brindando e dizendo ano que vem em Jerusalém, como fizeram durante 2000 anos, sem voltar. Estava tudo lá fácil naquele tempo para voltar, mas não queriam voltar porque tinham muito mais conforto, dinheiro e grana na Europa. Foi o Holocausto que fez os judeus europeus quererem voltar para a terra antiga dos seus pais, que eles tinham deixado já há quase 2000 anos. E se não tivesse sido Hitler e o Holocausto, eles estavam ainda espalhados pelo mundo e não teria nenhum Estado chamado Israel. Foi a calamidade do Holocausto que criou o Estado de Israel, que é tudo menos um Estado piedoso. É um Estado de gente inteligente, que eu adoro ir por causa da geografia, da arqueologia, de tudo que tem a ver com a Bíblia, com Jesus, e o que eu aprendi durante anos e anos e anos indo, e como eu fiquei culto de um monte de histórias e de paleontologia, arqueologia, achados bíblicos e extrabíblicos, uma riqueza enorme. O que eu queria era aprender e não fazer magia. Nunca acreditei nas pedras de Israel. Tudo que é pedra que você vê aqui comigo é pedra do quintal. Eu nunca trouxe pedra de Israel para guardar. Olha essa pedra aqui. Eu achei no Mar da Galileia a cara de um coração. Não, foi às margens do Rio Negro, na minha terra em Manaus, que eu tropecei nesse coração pedra, nessa pedra que é um coração perfeito, podia estar numa aula de anatomia. Então, até esse Israel que vocês cultuam, botam bandeiras em templo, é uma idolatria de quem não conhece nada, não sabe de nada, não aprendeu história nenhuma. Vão a Israel para aprender a história de como idolatrar Israel, como um fetiche nacional. Não passa disso. Eu creio que Israel ainda faz parte de um projeto na profecia divina? Sim, creio. Jesus disse isso, Paulo disse isso, e Jesus e Paulo no Novo Testamento são os mais assertivos a respeito disso, mais do que Pedro ou qualquer outro apóstolo. Mas para eles havia diferença. Paulo não cultuava o Israel de vocês. Ao contrário, leia Gálatas no capítulo 4, que você verá Paulo dizendo que a Jerusalém terrestre, que está lá na Palestina, só gera e só gerou para a escravidão até hoje. Por isso é o berço das 3 religiões monoteístas, mas não tem lugar na Terra que tenha provocado mais ódio, mais guerra, mais inimizade, mais conflito do que Jerusalém, que se chama Casa da Paz, como ironia. E Paulo diz em Gálatas 4, se você é crente mesmo, a tua Jerusalém não é essa daqui da Palestina, é a Jerusalém celestial. Essa daqui serve para história, arqueologia, ensino, um monte de coisas. Ainda faz parte do processo profético, mas não para nós cristãos idolatrarmos esse povo. Você viu Paulo fazer isso? Paulo se converteu e só voltou lá a Jerusalém obrigado. Fora isso, nunca mais. E a maior parte dos apóstolos, uma vez que caíram em si e que entenderam que tinham que ir para o mundo todo pregar, foram e a maioria não voltou nunca mais, morreram longe.
na Índia, na Europa, no norte da África, na Etiópia, em lugares os mais variados, mas não lá. Porque esse mito mágico do Israel, sem o qual Deus não faz nada na história, é mentira e eles entenderam. E Paulo, mais do que ninguém, compreendeu isso. Leiam Gálatas 4, pelo amor de Deus, e tentem saber, pelo menos, ler em português. Não é preciso ler em grego, não. Em português, qualquer um que saiba ler com pontuação, entende. Então, pelo amor de Deus, me faça esse favorzinho simples, tá, Luiz? Um beijo, mano. Passe a ler textos e contextos. Quem estuda a Bíblia como você, lendo um textinho aqui, ou querendo que caiba tudo num verso só, ou achando que toda vez que se diz a descendência de Davi é alguma coisa que se está necessariamente falando de Jesus, saiba que nem sempre é. Quando é, fica claro que é algo projetado para diante, mas aqui não. Aqui ele está falando que a história ia seguir, e ele está falando que aquele povo que estava assistindo aquelas profecias dele iriam assistir uma quantidade enorme de outras coisas que se cumpririam nos dias deles. E era para buscar a Deus enquanto tinha oportunidade, enquanto havia. Porque chegaria o dia em que não teria mais retorno. Depois que Nabucodonosor derrubasse tudo, acabasse com tudo, matasse todo, castrasse os jovens, estuprasse as mulheres, desvirginassem as meninas e transformassem os jovens inteligentes em seres castrados para servirem como eunucos na corte do rei Nabucodonosor. Aprenda história e a Bíblia vai ficar óbvia para você. Agora, na base do dedinho aqui, do dedinho ali, vira só tarô, ou tábua ouija. Nada além disso. Nada além de uma adivinhação com cara de adivinhação permitida. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo isso desde que eu sou novinho na fé. Isso eu não aprendi 5 anos depois, não. Eu aprendi logo com meu pai, com a minha mãe. Antes de me converter, eu já sabia, para vocês terem uma ideia, de que a leitura bíblica não era assim. Agora, vocês estão aí há anos nessas igrejas, abrindo o dedo e botando o dedinho lá, abrindo a Bíblia e botando o dedinho em cima, dizendo, o que Deus me falou hoje? Não te falou nada. Você não quer aprender nada. E não quer aprender o Evangelho, que é onde a palavra de Deus está ali para ser praticada todinha hoje. Não é profecia para o futuro, é profecia para o presente. Os evangelhos, o Novo Testamento, tem algumas profecias para o futuro, mas quase tudo ali é palavra para a gente viver hoje, é boa nova para agora. E vocês ficam perdendo tempo lá no que, para saberem, vão ter que estudar muito, e a maioria não sabe nada, e despreza o Evangelho, onde, para saber, basta ler de carreirinha, que você entende tudo com uma clareza absolutamente óbvia. Então, Luizão, querido, desculpe a minha veemência, mas, por favor, me siga. Faça meus cursos aí do Caio Fábio exclusivo, e faça especialmente o Jesus, a chave hermenêutica, para você aprender a ler a Escritura sem precisar da assessoria do infantilismo bíblico. Tá bom? Um beijo, Luiz. Deus te abençoe, meu filho.